Boa noite, gente. Espero que esteja tudo bem com todos. Vou falar a palavra inicial e vou passar para a Agripina começar o nosso encontro de hoje, é o segundo encontro do Lab Fora, módulo 1, Pensamento sobre Arte Conceitual. O Lab Fora foi selecionado, tem apoio e é realizado com recursos Funcultura via edital de seleção de projetos número 017/2021, da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Qualquer dúvida, eu estou no chat para assistência. A Agripina vai conduzir daqui até o final. Nossa aula acaba às 7h30. Boa aula para todo mundo e um abraço. Oi, gente. Boa noite, boa tarde, né? Todo mundo me escuta bem? É, Acho que, não sei se tem alguém que está vendo aqui pela primeira vez. Se tiver, por favor, finaliza. Mas não vão rever todo mundo. Me chamo Agripina. Estou aqui novamente para conduzir esse módulo de pensamento gráfico conceitual, que é um pouco da minha pesquisa, tanto como artista enquanto acadêmica dentro da história da arte, que é a faculdade da qual eu venho. E no encontro passado a gente falou um pouco sobre. Opa, tem alguém aqui pela primeira vez. Aline, prazer. Se quiser se apresentar, a gente fez um breve momento. Finaliza aí com a. Se quiser falar um pouco de você, senão vou seguindo. Para te contextualizar e recapitular um pouco, na semana passada a gente falou sobre um pouco de nós, né, para introduzir de onde a gente vem, e aí eu introduzi o meu pensamento divagando um pouco, discutindo sobre o que era arte conceitual e qual era o entendimento de cada um desse tema. E aí alguns falaram, compartilharam, a gente começou a construir, e aí a gente leu um texto de um artista que, não sei se você recebeu, Aline, mas se não, a gente pode enviar, chama Sentença sobre Arte Conceitual, que é o Saul Lewitt. E aí foi uma aula que a gente não viu imagens. Como a arte conceitual trabalha muito pela ideia da linguagem, do pensamento, do que é fugaz, eu preferi fazer uma aula que fosse só palavra e texto, e a gente não viu imagem. E eu sei que é um pouco estranho, né, talvez, para o modo de artes visuais, discutir arte sem passar pela imagem, mas eu acho que foi um exercício pedagógico que eu quis trazer e foi interessante. Mas aí, tudo isso para contextualizar aqui hoje, a gente começa a olhar imagens, de fato. E aí, eu trouxe o trabalho de uma artista, que é também a autora de um texto que a gente vai ler ao final da aula. E aí, eu queria mostrar para vocês o pensamento dessa pessoa se desdobrando em múltiplas linguagens, em múltiplas mídias. E a gente falou um pouco na primeira aula sobre como que um olhar conceitual para a arte é um pouco desprendido da matéria, né? Ele é desmaterializável, porque não importa tanto no que a ideia vai se construir, ou vai se fincar, ou vai se materializar, mas importa mais o que é a ideia em si. E eu acho um exercício interessante olhar para o trabalho dessa pessoa, uma mulher negra, cisgênera, dos Estados Unidos, e os anos de sua produção e se desdobrando em pinturas, performances, texto, pensamento acadêmico, e como isso, de alguma forma, tipo, olhar isso de longe, em conjunto, é meio como olhar o mapa do pensamento dela e como a gente pode estruturar os nossos próprios mapas a partir disso. Okay? É um trabalho bem filosófico, porque é também uma professora de filosofia, então ela está bem na raiz do trabalho conceitual mesmo, que é a articulação com as outras linguagens, muitas delas desprendidas do campo artístico, né? Porque lembra que a gente falou que antes a arte estava num ponto de muita formalização, no sentido de tipo, um foco muito grande na arte pela arte, então olhar as questões de material, tarará, tarará, e aí agora para um campo onde os saberes de outros campos suportam. Essa pessoa, além de professora de filosofia, ela também mestre de yoga, enfim, saberes assim, que se cruzaram nesse pensamento que também é artístico. Vou parar de falar e compartilhar. Só um momento.
Quando eu compartilho a tela, vocês continuam conseguindo me ver ou fica tipo só o texto? A gente te vê também. Tá, perfeito. Só para evitar futuros incidentes. Tá. Pronto. Todo mundo consegue ver? Sim. Bom, uma pequena introdução de quem é essa artista. A John Piper é uma mulher cisgênera negra, nascida nos Estados Unidos em 1940, alguma coisa. Ela começa o seu trabalho na faculdade de filosofia e depois vai migrando para as artes chamadas visuais. Ela é companheira de muitos artistas que vão consolidar o grupo de arte conceitual nos Estados Unidos, dentre eles o Saul Louis, que a gente leu na aula passada, e ela é uma pessoa que vai articular o próprio trabalho muito no campo entre a própria identidade e a palavra e o outro. Eu queria começar com esse trabalho, que chama Catálise. É uma experiência de algumas performances que ela faz andando na rua. E o que interessa ela nessas performances é catalisar a interação com o outro. Então, ela se dispõe de algumas ferramentas para poder suscitar esse disparador, né? Catálise na química é o componente que dispara uma reação química. Então, por exemplo, nesse caso específico, ela vai numa loja chique em Nova York comprar, tipo, passear pela loja olhando as coisas com esse suéter molhado de tinta branca e um cartaz do lado dizendo tinta fresca. E tem uma conotação muito do absurdo, né? Ver alguém andando com tinta branca molhada dentro de uma loja, mas tem também uma leve crítica racial sobre se pintar de branco para entrar numa loja de classe alta, numa loja elitizada. E a forma como ela vai explorar tanto o componente do humor como esse componente material, né, que é incomodar fisicamente as pessoas com cheiro de tinta molhada, com tinta pingando, aliado a uma leve ironia que ela quer trazer para esse lugar, né? Tipo, imagina tipo um shopping, um lugar de elite, onde o corpo dessa jovem menina negra não é tão naturalizado, que dirá ainda tipo com tinta pingando do corpo. Isso é uma performance de 1970. E aí a gente passa por uma série de trabalhos que não são muito registrados, porque eles são complexos demais. Ela cria esse termo, Mythic Being, significa ser místico. E ele é basicamente o alter ego dela no masculino. Então, ela vai trabalhar com essa ideia de ela, mas sem ser ela, mas sendo, é, virando uma das chaves do parceira que ela é. Em vez de uma mulher negra, agora ela vai experienciar o mundo como um homem negro. E aí, o que me interessa nesse trabalho, além desse emblema, né, de que o nosso eu é um ser místico que pode ser criado, é a forma como esse trabalho vai se desdobrar em muitos outros trabalhos. Aqui a gente está vendo um desenho onde ela se retrata fumando um cigarro escrito: eu incorporo tudo que você mais odeia e teme, até vídeos dela andando na rua realmente vestida como esse personagem. Então, é um trabalho que vai transpor as fronteiras assim, do meio artístico, que não é um trabalho que é uma coisa, é um trabalho que simboliza uma gama de coisas que vai estar ali circulando o pensamento dela. Eu trouxe só desenho.
Mas como é interessante pensar também que a arte, sobretudo aquela que vai lidar com o pensamento, pode ser uma ferramenta para a gente olhar o mundo mais a nós mesmos. E isso é muito presente no trabalho da artista, especificadamente. E o que me atrai nela também é como o meu próprio trabalho vai lidar com as questões da minha autoimagem, né? Enquanto, enfim, uma pessoa trans no mundo e enquanto uma pessoa no mundo. E os exercícios que ela faz a partir de si mesmo tocam em lugares muito mais complexos, né? Nesse outro trabalho aqui, vou falar aquele outro que a gente está olhando para desenhos. Esse aqui é uma série de 2 trabalhos que não são dípticos, naturalmente, porque eles foram criados em anos diferentes, mas são 2 trabalhos que conversam muito entre si, e eu achei interessante ver eles juntos, porque, enfim, é um contraste desse lugar da autoficção que o pensamento dela vai, que me interessa muito. A Adrian Piper é uma pessoa estadunidense, né, dos Estados Unidos, como eu comentei, mais precisamente de Filadélfia, né, que é uma região no norte dos Estados Unidos, perto de Nova York. Enfim, Estados Unidos. E a questão racial nos Estados Unidos se configura um pouco diferente do Brasil, como muitos estudiosos falam, como a própria Adrian Piper vai ressaltar na obra dela. Ela vem de uma família que é entendida como mixed race, seria o nosso interracial. E isso se postulou enquanto uma questão na vida dela, lendo os próprios relatos que ela traz, falando do próprio trabalho e da própria trajetória, em locais de não pertencimento. Ela comenta, por exemplo, de que quando ela entra na universidade, um dos professores dela chega e fala que é engraçado ver alguém como ela ali. Então, há um desconforto de ser a pessoa mais negra do espaço, mas ao mesmo tempo não ser negra o suficiente para ser entendida dentro da comunidade da onde ela vinha, sendo os próprios pais dela, né, interraciais e de classe média. Como isso depois tudo enquanto questão pessoal para ela e como isso se reflete no trabalho é muito interessante. Aqui à direita a gente vê o autorretrato exagerando minhas características negroses de 1981, lado direito da tela, né? Esse em carvão. E do lado esquerdo a gente vê o autorretrato como uma boa senhora branca, que é esse que é uma fotografia, uma foto colagem com, enfim, o fundo vermelho, o cabelo preto dela. E nesse balãozinho se escreve meio em gíria, né? Como a gente fala. Você tá olhando... What you looking at, motherfucker? Tipo, tá olhando pra cá. Enfim, tá olhando pra quê, filho da puta? Enfim, esses 2 desenhos são autorretratos, um com fotografia, outro com desenho, olhando para a mesma imagem que ela mesma. E partindo do princípio que ela vem de uma família interracial, ela agora se imagina pendendo, né, sendo esse misto que está aqui no meio, ela se imagina pendendo para um dos extremos. E o que isso não vai dizer sobre o próprio pensamento, o entendimento dela sobre raça, sobre si mesma, quais são os processos que ela faz para exagerar as características, né, seja do grupo negroide ou do grupo caucasiano. Será que ela olha para familiares dela, para os pais, fotografias, família? Será que ela imagina a partir de estereótipos? Qual que é esse pensamento tão complexo que essa manifestação visual evoca? E é daí que vem a natureza conceitual do trabalho. Muito mais que olhar o retrato da esquerda e falar que essa seria ela como uma negra, como tipo, um programa de computador pode sequer imaginar hoje em dia, é mais um exercício de olhar para a autoimagem e reconhecer em si quais são os componentes que fazem o que ser eu. Entendem que isso é muito mais interessante e interessa muito mais aqui do que quão bem talvez ela conseguiu se desenhar, ou talvez o quão bem ela conseguiu mostrar o cabelo dela, esse esfumaçado, ou destacar os pontos de luz e sombra no rosto, ou as linhas do olho que estão em conformidade com as orelhas, tarará, tarará. É um pensamento que
se materializa em desenho, mas que, na verdade, é maior. Por isso que se repete ao longo da trajetória dela. E isso que eu acho que é interessante também em olhar trabalhos nossos mesmo, para quem é artista, ou para quem não foi também, qualquer coisa de sua produção, em tempos passados, e ver quais características que estão ressoando nesses dois lugares. E pensamentos que estão sendo evocados, que se conectam, que na verdade demonstram que são parte de uma coisa maior. Mas, adentrando no trabalho mais conceitual dela agora, eu digo mais conceitual porque aquilo que a gente ainda estava lidando poderia ser entendido como artes visuais. Ainda que a performance, de alguma maneira, seja uma ruptura, né, no caráter das artes visuais, porque o que a gente vê de uma performance aqui é a foto de uma performance, não da performance em si, a gente ainda estava lidando com imagens. Reparem que eu estou usando essa palavra algumas vezes. Artes visuais, imagens. Eu digo isso porque uma das estratégias justamente da arte conceitual é romper com a imagem. É acessar um trabalho de arte que seja como isso que vocês estão tendo. A princípio, emocionalmente seco, como Saul Lewitt descreveu. Mas, enfim, vou traduzir aqui para quem não fala inglês, está sendo escrito. Querido amigo, eu sou negra. Tenho certeza que você não percebeu quando você fez, riu ou concordou com aquela fala racista. No passado, eu tentei advertir as pessoas brancas da minha identidade racial anteriormente. Infelizmente, isso invariavelmente fazem elas reagir a mim como é, forçada, manipulativa ou socialmente inapropriada. Portanto, minha política agora é assumir que pessoas brancas não fazem essas afirmações, mesmo quando acreditam que não tem pessoas negras presentes, e distribuir esses cartões quando elas fazem. Eu sinto muito qualquer desconforto que minha presença esteja causando a você, assim como eu tenho certeza que você sente muito qualquer desconforto que o seu racismo esteja me causando. Isso, para quem está vendo pela primeira vez, é um cartão de visita desse tamanho, de 3 por 3 centímetros, que é uma coisa muito comum dos anos 80, né, nessa era pré-internet. Nos Estados Unidos, isso tem um nome que chama calling card, que é tipo cartão de visita. Mas calling também tem o sentido de tipo chamar. Então, no título desse trabalho, ela descreve My Calling, aspas, card. Isso transforma o nome desse trabalho em O Meu Chamado. E o que é esse trabalho? Esse trabalho é um sistema que ela criou para ela mesma para não brigar mais com pessoas racistas dentro de ambientes de arte e universitários. Uma hora na vida, em 1986, cansada de levantar essas questões em ambientes onde provavelmente ela deveria ser uma das únicas, não a única mulher negra presente, ela começou a se retrair, ficar quieta e criou esse trabalho de arte que vai fazer esse trabalho por ela. Então, em situações sociais, quando algum amigo ou conhecido faz uma fala racista, ela simplesmente distribui esse card para a pessoa e o trabalho foi feito. Agora, imagine um trabalho de arte que é tão é, dissoluído, a gente talvez não possa nem identificar onde começa. O que é esse trabalho? É esse card que eu estou mostrando para vocês, esse cartão? É a ação dela de entregar para uma pessoa? É o desconforto da pessoa ao ler esse cartão? É o texto que está nesse cartão? É o cartão em si? E o que significa um trabalho ser tão estendido que ele se torna uma prática social sua e que ele tem como título o meu chamado. Enfim, são muitas camadas de um trabalho que se desdobra para muitas materialidades. Que é um trabalho que está aonde? No objeto em si? Não, é uma coisa que vem antes. Dando sequência, pulando um pouco no tempo, essa é uma instalação dela de 2012, que eu gosto muito.
E essa artista, ela chegou até mim em 2018, por aí, quando eu estava na universidade, 2019, quando eu estava na universidade. E nesse mesmo ano ela fez uma instalação no MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York. Foi uma grande perspectiva e aí o trabalho dela começou a circular. Essa foto, se eu não me engano, é uma instalação desse museu. Chama The Humming Room. É, eu escolhi não traduzir os títulos dos trabalhos dela, porque tem uma coisa que me instiga na arte conceitual, é como que a tradução, né? Mudar de uma língua para outra já é um grande fator para um trabalho mudar. E eu, como uma pessoa que gosta muito da linguagem, gosto de pensar muito na poesia como algo que é intraduzível. Mas que aqui eu estou tentando a nível de comunicação. E pensar, né, que a comunicação e a poesia não necessariamente habitam o mesmo lugar. The Humming Room é uma instalação que, traduzida ao pé da letra, chamaria que é humming. Eu não sei como traduzir, mas é tipo quando você faz um barulho com a garganta, é tipo um cantarolar. Mas é um barulho que faz, tipo, grave com a garganta. E aí, humming é, tipo, a ação de estar fazendo esse barulho. É uma sala no museu que é vazia dentro, mas quem está de fora talvez não saiba, que no topo, na entrada, tem essa ordem escrita. Para entrar nesse quarto, nessa sala, você tem que cantarolar uma música, um som. Qualquer, qualquer musiquinha serve. Então, tune em inglês é tipo uma coisa meio tipo uma melodia, assim, pode ser desde tipo, uma música até tipo um padrão mais simples, aleatório. É basicamente para você entrar aqui, você tem que cantarolar. Qualquer coisa que você cantarolar serve. Mas para entrar, você tem que cantarolar. E aí, no meio termo entre a sala e o espectador, fica esse segurança, ou um segurança, né? Uma pessoa que é contratada para auxiliar na performance, que fica monitorando se as pessoas estão ou não fazendo esse som. Então, você só entra se você fizer esse som ou desobedeceu a segurança. Qual que é a... Desculpa, gente, essa aula tá mais palestra, mas se vocês quiserem, a qualquer momento, podem me interromper, falar, compartilhar coisas que vocês estão sentindo, porque enfim, é um trabalho muito forte, né? Qual que é o trabalho aqui? Alguém gostaria de... Ah, Onde... eu acho que o trabalho ele tá nessa dimensão partitural dele. Vou abrir a câmera só para eu. Desculpa, eu Ah, falei do verdade. nada, né? Oi, Vinícius aqui. Oi, É, Vinícius. eu acho que tanto esse trabalho como outros, tipo do cartão, aquele do Everything Will Be Taken Away, dela também, eu acho que esses trabalhos estão muito na dimensão da partitura, assim, eles são a instrução, não necessariamente a escrita, né? Mas a ação, né? Essa instrução para uma ação, para uma repetição dessa ação também. Sim, mas eu acho interessante tentar nesses trabalhos que lidam com a desmaterialização da obra de arte, que o trabalho também ele não é só a instrução. Ele trabalha a instrução acontecendo. Então também tem uma dimensão do aqui e agora no espaço que faz toda vez que esse trabalho ser feito única, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que cai para um site específico. Na arte, site específico é um termo de trabalhos que são pensados para lugares específicos. Então, tipo, é um trabalho que só pode acontecer naquele lugar específico, daquela forma. E esse trabalho é quase um anti-site específico. Ele é tão imaterial que ele pode acontecer em qualquer lugar, porque qualquer melodia serve, só tem que fazer a melodia. Então, qualquer quarto serve, qualquer sala serve. E, mas, ao mesmo tempo, tem uma poesia que me encanta nesse tipo de trabalho, que é, é, é tão desprendido da ideia de objeto de arte, né?
Por isso que eu digo imaterial, não é um objeto. O que dizer que esse trabalho é? Tipo, é uma sala, é uma música, é uma instrução, é uma performance, é a coisa acontecendo, é quando a pessoa faz o que não está planejado e tipo, invade a sala sem fazer a melodia. É tanta coisa que fica difícil definir o que que é. E talvez isso me encante, porque achar uma coisa que é difícil definir o que que é. Então, trabalhos que vão lidar com essa explosão de sensações me encantam muito. E, ao mesmo tempo, é uma coisa que é absolutamente seca, né? É isso que o Saulo Luiz vai falar no texto que a gente leu semana passada sobre trabalhos que são racionalmente interessantes, mas emocionalmente secos. Não é um trabalho que você olha e fala, uau, que bonito. A ideia de bonito, de beleza aqui, nem cabe, talvez. É bonita a sensação que dá para mim quando eu leio isso. E, tipo, é bonito ver, tipo, a poesia acontecendo no espaço, mas não é algo que é visualmente ou sensorialmente interessante. Enfim, isso tudo tem a ver com arte, né? Vamos ficar ligados. Esse aqui é um trabalho que o Vinícius tinha comentado. Na verdade, é uma grande série. É um outro trabalho que também são vários trabalhos. Se chama Everything Will Be Taken Away, que em tradução meio de cabeça assim, significa tudo vai ser tirado, tudo vai ser é, levado embora. E tem uma coisa, eu estava estudando, né, esses dias, enfim, eu me preparo para os nossos encontros, o máximo que eu posso. Eu estava estudando sobre esse trabalho e a Adrian Piper é uma professora de filosofia em Yale há muitos anos. Tanto que esse trabalho em específico, ele faz parte da coleção de arte da Universidade de Yale. Diga aí, artistas representando a universidade. Só que, infelizmente, privada, mas... E eu estava lendo sobre esse trabalho e tem uma questão dentro do próprio trabalho de pesquisa filosófica dela, que é sobre as múltiplas significações que um verbo pode ter. Eu nunca me aprofundei muito no trabalho dela em filosofia, porque ela é uma pensadora kantiana, então o pensamento dela é bem denso. Mas o texto que a gente vai ler dela hoje, na segunda parte do encontro, é um ensaio, então ele é mais leve, mas aborda muitas dessas questões que estão dentro do trabalho dela e que são relativas à linguagem. Por isso, trabalhando com o trabalho dela, eu fico me perguntando o que traduzir e o que não traduzir. Tudo isso para dizer que taken, esse verbo em inglês, tem muito... Eu, enfim, também não sou expert em língua inglesa, mas é um verbo muito amplo. Tem tanto o sentido de, tipo, vai ser tirado de você, então é um verbo que indica que, tipo, alguém ou alguma coisa externa vai fazer uma ação com você, vai ser tirado, como também tem um sentido de ser conquistado, tipo, pego a conquista. Enfim, e ela brisa nisso, e é uma série que se reproduz em muitas mídias. Aqui a gente está vendo um quadro negro escolar clássico, onde ela escreve e condiz. E esse trabalho foi apresentado na Bienal de Veneza de 2017, ao lado de uma constelação de fotografias, onde as pessoas estão irreconhecíveis, e essa frase está estampada em cada uma delas: Everything will be taken away. É uma série de fotos preto e branca de, da era de ouro dos Estados Unidos, anos 50, anos 60. Então, tem muitas coisas de imagem de massa, televisão, série, assim como imagens de desconhecidos. E aí, essa louça ao lado dessas fotografias compõe a instalação. Mas esse trabalho também se configura em instalações em outros espaços, em outros objetos. E, pelo que eu li, começou, na verdade, com uma performance onde ela juntou um grupo de pessoas para tatuar essa frase na testa, com henna, que é, enfim, né, aquela tatuagem que
vai saindo ao longo do tempo. Então, eu gosto muito disso, porque eu, enquanto artista, às vezes penso o título de uma obra antes de pensar a obra em si. E eu gosto muito de palavras, eu gosto muito de algumas frases, de achar frases bonitas e de ver beleza em juntar essas palavras de uma certa forma, assim como juntar tinta de uma certa forma. Enfim, faz parte do meu pensamento artístico. Então, orbitar ao longo de um título e ver onde ele pode se desdobrar também é uma forma muito interessante de pensar a arte. E pensar que a arte é que esse pensamento é quase uma profecia de medo, né? Tipo, tudo vai ser tirado de nós, tudo vai ser perdido. E, enfim, a forma como ela vai materializando isso. Acho que acabou a minha apresentação, mas antes da gente passar pro texto, eu quero mostrar um vídeo para vocês, que eu não cheguei a como botar na apresentação, né? Que é um vídeo. É, eu acho muito bonito esse trabalho do Everything Will Be Taken Away, mas eu não queria terminar a apresentação da John Piper com essa bad vibe. Porque o trabalho dela, na verdade, para mim, me ensina muito a lidar com as emoções mesmo, com os pontos de interesse que compõem o trabalho dela. É, como a gente viu na apresentação, nos primeiros anos ela tinha um trabalho muito forte de performance, e de corpo no espaço, e de um corpo enquanto a matéria. E, dizendo isso, tem um vídeo, eu não sei se eu consigo compartilhar som, mas vou tentar. Essa é ela. Esse vídeo está legendado em alemão, enfim, a fundação dela é alemão. Mas eu queria só trazer essa última provocação de se pessoas brancas podem dançar, dança também pode ser arte. E mais do que arte, nesse sentido geral, artes visuais, um projeto de arte. Enfim, alguém gostaria de falar alguma coisa agora nesse momento, antes da gente passar para o texto, para a gente não ficar também só eu jogando coisa em vocês. Alguém já conhecia o trabalho dela? Tudo. É, então, vocês que já conheciam, quem não conhecia, impressões, desejos. Cada um fala um trabalho que mais gostou, vai. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito desse último, do Everything Will Be Taken Away. Eu acho que essa ação que ela fez com a Rena, né, no MoMA, foi genial, assim. Mas eu gosto muito desse, mas eu gosto muito do trabalho dela com performance também, porque eu acho que ela consegue articular bem essa dimensão do trabalho conceitual, que é a dimensão da mobilização de teoria, da ação, né? Seja ela como for, enfim. E também gosto muito dos cartões, cartões de visita, né? Eu também Eu, são meus favoritos, os cartões. sim, nossa, é incrível. E eu compartilho com você essa questão da tradução, porque hoje eu não trabalho mais com tradução, mas eu traduzi algumas coisas, assim, ao longo dos últimos anos. E, e eu meio que parei por uma questão muito cansada, assim, porque, tipo, o que você falou sobre o Taking Away, ontem eu dei aula e eu falei sobre esse trabalho. Eu fiquei um tempo, assim, divagando, porque tem uma dimensão do desaparecimento, do tirar de uma forma mais passiva do verbo, né? Não é só um verbo, é um verbo frasal, então tem toda uma questão que eu acho que também aparece no título
dos cartões, né? Porque esse calling, ele tem uma dimensão também que pode ser juntada com a atenção, né? Chamar a atenção. Uhum. Cartões, de algum tipo de chamamento, assim, eu gosto muito desses trabalhos e acho que são trabalhos que, não querendo criar uma certa hierarquia dentro da produção dela, mas trabalhos que de alguma forma evidenciam bem essa dimensão conceitual, assim, né? Sim, Porque se executa na ordem do acontecimento e não na ordem da própria execução de um ato, né? Enquanto algo fixo. total. Algumas vai falar, então eu vou começar a falar de novo também. Eu gosto muito desse. Mas total, Anitta, eu gosto muito. Eu acho que os trabalhos dela que ilustram assim, de uma forma bem didática mesmo, tanto na principal, são as séries de desenho, vai gerando as próprias características. São trabalhos de 2 anos, bem distantes, não tão bem distantes, né? Entre si, não foram feitos juntos, mas que são parte do mesmo pensamento, assim, que meio que fecha no ciclo. Enfim, alguém mais? Tá. Se ninguém mais, vamos ler o texto. Todo mundo consegue ver? Sim, Tá, vou fazer o esquema da aula passada e ver se dá certo. Vamos tentar ler junto, abrir esse microfone, voltar um pouco a voz. Eu sei que tá, eu estou passando aqui a tela, então vamos com calma, não precisa ter pressa, mas também vamos juntos. Eu vou ler 2 parágrafos, e aí depois cada um lê o quanto quiser. E a gente vai criando esse ritmo. Pode ser? Pode ser, gente? Pode não ser também, eu posso ler, mas eu gostaria da reflexão coletiva. Tá, vou começar e a gente vai sentindo. O nome do texto é Ideologia, Confronto e Autoconsciência Política. Tem uma breve apresentação de quem ela é, podem ler depois. E ela começa o texto assim. Começamos com crenças sobre o mundo e nosso lugar nele, que não pedimos e nem questionamos. Só mais tarde, quando essas crenças são atacadas por novas experiências que não se conformam com elas, começamos a duvidar. Por exemplo, nós e nossos amigos realmente entendemos uns aos outros? Será que realmente não temos nada em comum com pessoas negras, brancas, gays, trabalhadoras, classes médias, outras mulheres, outros homens, etc? A dúvida implica em autoavaliação, porque uma verificação da plausibilidade de suas crenças e atitudes é uma verificação de todos os constituintes do seu eu, o self. Explicações de por que falsamente acreditamos em algo inclui nossos motivos para acreditar nesse algo, o desejo de permanecer em um relacionamento, o desejo de ser caridoso, o objetivo de tornar a pessoa melhor, as causas dessa crença nesse algo, o treinamento precoce, ter bebido demais, a disposição inata para o otimismo, e as razões objetivas para acreditar nesse algo. É consistente com nossas outras crenças, explica a maioria dos fatos, é confirmado intuitivamente, as pessoas que respeitamos acreditam nisso. Estes revelam os traços e disposições que distinguem um eu do outro. Portanto, a autoavaliação envolve autoconsciência, ou seja, a consciência dos componentes do seu eu, self. Mas a autoconsciência é, em grande parte, uma questão de grau.
Se você teve apenas algumas experiências discordantes ou experiências discordantes relativamente superficiais, não precisa examinar profundamente para revisar suas próprias crenças. Por exemplo, se você conheceu uma pessoa atenciosa, sensível e não exploradora, que gosta de sadismo e sexo, você pensa consigo mesmo. Isso não mostra que minhas crenças sobre os sádicos em geral estão erradas. Afinal, pense em que se devem ser. Essa pessoa em particular é meramente uma exceção à regra geral de que os sádicos sexuais são pervertidos. Ou você pensa, meu desejo de fazer amizade com essa pessoa é baseado na possibilidade de consertá-la e não tem nada a ver não tem nada a ver com qualquer curiosidade de aprender mais sobre os meus próprios gostos sexuais. Esses reparos puramente cosméticos na estrutura de suas crenças às vezes são suficientes para manter seu senso de autoconsciência. A menos que você seja confrontado com uma crise pessoal genuína ou escolha livremente ir mais fundo e fazer a si mesmo perguntas mais abrangentes e perturbadoras sobre a gênese e justificação de suas próprias crenças, seu grau de autoconsciência pode permanecer relativamente baixo. Normalmente, as crenças que menos são Normalmente, as crenças que permanecem menos expostas à análise são aquelas que as quais precisamos nos segurar para manter uma certa concepção de nós mesmos e de nossa relação com o mundo. São aquelas em que temos o mais profundo investimento pessoal, portanto, são as que mais resistem à revisão. Por exemplo, temos que acreditar que outras pessoas são capazes de compreensão e empatia, de comportamento honrado e responsável, para não nos sentirmos completamente alienados e desconfiados daqueles que nos rodeiam. Ou, algumas pessoas precisam acreditar que o mundo da catástrofe político-social está completamente fora de seu controle, para justificar sua indiferença a ele. Algumas dessas crenças podem ser verdadeiras, outras podem ser falsas. Isso é difícil de determinar, e só podemos confirmar ou refutar as crenças sobre exame, com referência a outras crenças que também requerem análise. Em qualquer caso, o conjunto de falsas crenças que uma pessoa tem um investimento pessoal em manter é o que me referirei, seguindo Marx, como a ideologia de uma pessoa. A ideologia é perniciosa por muitas razões. A mais óbvia é que isso faz com que as pessoas se comportem de maneira estúpida, insensível e egoísta, geralmente às custas de outros indivíduos ou grupos, mas também é perniciosa pelo mecanismo que utiliza para se proteger, sua consequente capacidade de autorregeneração diante das mais óbvias evidências que a contradizem. Alguns desses mecanismos são, e aí ela enumera. Primeiro, o mecanismo da identidade falsa. Para preservar nossas crenças ideológicas contra ataques, as identificamos como fatos objetivos e não como crenças. Por exemplo, você insiste que é apenas um fato que pessoas negras são menos inteligentes que pessoas brancas, ou que dissidentes de gênero são, de fato, doentes, violentos e antissociais. Ao sustentar essa questão com constatações de um fato, em vez de declarações de crenças compiladas de experiências que você teve pessoalmente, você evita ter que examinar e talvez revisar essas crenças. Essa negação pode ser crucial para manter a sua autoconcepção contra o ataque. Se você é uma pessoa branca e suspeita que pode não ser tão inteligente assim, supor que pelo menos existe toda uma raça de pessoas menos inteligentes que você, pode ser uma importante fonte de autoestima. Ou se você não for totalmente bem-sucedido em lidar com suas próprias questões sexuais ou papéis de gênero, isolar e identificar os dissidentes como doentes, violentos e antissociais pode ter uma função muito importante de reforçar o seu senso de si mesmo como normal. A falácia do mecanismo da identidade, da falsa identidade, como defesa da própria ideologia, consiste em supor que existem fatos sociais que não são construções de crenças que as pessoas têm umas sobre as outras. E segundo, a ilusão da perfectibilidade. Aqui, você defende a sua ideologia convencendo de que o árduo trabalho de autoanálise tem um fim e um produto final. Ou seja, um conjunto de crenças verdadeiras, centrais e exclusivamente defensáveis sobre algum assunto. E que você, de fato, alcançou esse objetivo. Portanto, não precisa submeter suas crenças a um exame mais aprofundado. Como não existe tal final, todas as inferências que supostamente decorrem dessa crença são falsas.
Por exemplo, você é um veterano do movimento de guerra, que é um fenômeno que aconteceu nos anos 70, 80 nos Estados Unidos, com a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Desenvolveu um sistema bem sucedido e muito elogiado de aconselhamento para evitar recrutamento, no qual todo o seu centro de valor próprio é erguido. Quando fica claro para você que tais serviços beneficiam principalmente a classe média, consequentemente força proporções muito maiores de pobres, com baixa escolaridade e pessoas negras servirem e serem mortos em seu lugar na guerra, você resiste a revisar seus pontos de vista, à luz dessas informações. Com base nos fatos que você trabalhou e pensou muito sobre essas questões, desenvolveu uma crítica sofisticada sobre elas e, portanto, não tem motivos para reconsiderar suas opiniões ou esforços. Assim, você trata a experiência anterior de ter refletido profundamente sobre algum assunto ou uma defesa contra a auto-reflexão apropriada do agora, que pode revelar seu investimento pessoal em papel anti-recrutamento. A ilusão da perfectibilidade é realmente o pecado da ignorância, pois supõe que o dogmatismo pode ser justificado por ter pago suas dívidas ou ter feito a sua parte. E o último deles é o mecanismo da comunicação unilateral. Evitamos dissidências, críticas ou ataques às nossas crenças mais queridas, tratando todos os seus próprios pensamentos como transmissões de informações genuínas, mas tratando os de outras pessoas como meros sintomas de algum defeito moral ou psicológico. Digamos, você está comprometida com o feminismo, mas tem dificuldade de fazer um contato genuíno com outras mulheres. Você rejeita todos os argumentos que defendem maior atenção às questões lésbicas e separatistas dentro do movimento de mulheres, alegando que elas são mantidas por criadores de homens frustradas que só querem colocar seu nome nos holofotes. Ou, ao reduzir as questões relativas às relações das mulheres em si a uma patologia ou sintomas de interesse próprio excessivo, você evita confrontar o conflito entre suas convicções intelectuais e sua real alienação das mulheres, e, portanto, os motivos que podem explicar esse conflito. Se esses motivos incluírem coisas como sentimentos arraigados na realidade feminina ou desejo de atenção dos homens, evitar o reconhecimento desse conflito é crucial para manter o respeito próprio. O mecanismo da comunicação unilateral é uma forma de elitismo, que atribui motivos políticos puros, saudáveis e altruístas apenas para si mesmo ou a um grupo, enquanto reduz todos os dissidentes ao status de deficientes, morais e subhumanos, egocêntricos e egoístas, a quem é inteiramente justificado manipular ou desconsiderar, mas não tem a possibilidade de diálogo racional, não deve ser levado a sério. Pronto. Última página. Existem muitos outros mecanismos para defender a ideologia pessoal de alguém. Estes são apenas uma amostra representativa. Juntos, todos eles se somam ao que eu chamarei de ilusão de onisciência. Onisciência é a ideia de que se pode saber tudo. Essa ilusão consiste em estar tão convencido da instabilidade das suas próprias crenças sobre os outros que você esquece que você também está percebendo e experimentando as outras pessoas de uma perspectiva que é, à sua maneira, tão subjetiva e limitada quanto a delas. Assim, você confunde suas experiências pessoais com a realidade objetiva e esquece que possui um eu subjetivo limitado que está selecionando, processando e interpretando suas experiências de acordo com suas próprias capacidades limitadas. Você supõe que as suas percepções de alguém são verdade sobre ela ou ele, que a sua compreensão de alguém é abrangente e completa. Assim, sua autoconcepção não é demarcada pela existência de outras pessoas. Em vez disso, você se apropria em sua autoconcepção com objetos psicologicamente e metafisicamente transparentes de sua consciência. Você ignora a sua independência ontológica, sua opacidade psicológica e, portanto, sua personalidade essencial. A ilusão da inocência se transforma na falácia do solipsismo. O solipsismo é um fenômeno físico de girar em torno de si mesmo.
O resultado é a cegueira para a necessidade genuína de outras pessoas, justamente com a convicção arrogante e perigosa de que você entende essas necessidades melhor do que elas mesmas, e uma consequente incapacidade de responder a essas necessidades politicamente de maneira genuína e eficaz. O antídoto, sugiro, é o confronto do pecador com as evidências do pecado, as racionalizações, os mecanismos de defesa do subconsciente, as estratégias de evitação, negação, rejeição e retirada, que sinalizam, por um lado, a retirada do eu para o enclave protetor da ideologia. Por outro lado, precisamente a prova da subjetividade e falhabilidade que o ideólogo está tão ansioso por ignorar. Essa é a preocupação do meu trabalho nos últimos 3 anos. O sucesso do antídoto aumenta com especificidade de enfrentamento. E como não o conheço, não posso ser tão específico quanto gostaria. Posso apenas indicar questões gerais que têm referências específicas em minha própria experiência. Mas se essa discussão te deixou minimamente constrangido sobre suas crenças políticas, ou suas estratégias para preservá-las, ou mesmo levemente desconfortável ou irritado por eu tê-las discutido, ou levantou apenas o menor desvio de dúvida sobre a veracidade das suas opiniões, então considerarei essa peça um sucesso estrondoso. Se não, então terei que tentar novamente, para o meu próprio bem. Mas é claro que eu não estou falando apenas de você, mas de nós. Terminamos. Intenso, né? Vamos lá, pessoal. Agora é o momento de falar até o final da aula. Eu queria Vocês perguntar acharam se desse texto? Oi, desculpa, Vinícius. eu queria perguntar se você sabe se na internet, em algum lugar, assim, lá dos undercoms da internet, tem o PDF daquele livro dela com textos que o Mama lançou. Uma pergunta meio nada a ver, mas aleatória. Ah, uma boa pergunta. Eu não sei. Eu já vi algum material do MoMA sobre ela. Não sei se tem textos. Mas já vi com as imagens da exposição. Mas eu vou caçar isso e vou tentar achar. Se eu achar, eu compartilho com o grupo. Esse texto é um texto de 1981 que ela mesma escreveu, né? Então, é bem anterior à exposição do MoMA, né, que foi em 2017, 2018. E tem uma coisa de ser um texto para uma revista de arte, né? High Performance Magazine. Mas é um texto que não necessariamente fala de arte, né? Ele quase fala de psicologia, talvez. Ou de filosofia. Fala de muitas coisas. Fala de mar. Mas, ultimamente, para mim, é um texto que é muita poesia. Para mim, tipo, ele é uma grande autoanálise compartilhada dela. Termina com um exercício muito bonito de, tipo, lembrar que o trabalho da consciência, né, da autoconsciência, toma uma esfera política quando ele não é sobre eu, sobre nós. E aí, pessoal, o que sentem a partir disso? Vou jogar uma provocação, então, né, que eles estão caladinhos. Mas aí eu vou realmente falar. Quero que seja muito denso, porque a Jo vai é uma pessoa acadêmica, então ela vai tratar com muitos termos que são próprios da psicologia, que são próprios da filosofia. E eu queria que a gente fizesse um exercício pedagógico e de reler uma coisa junto, que é, é uma passagem do final que é bem densa,
mas eu acho muito bonita se a gente parar para pensar nela. Ó, bem aqui na última página, quando ela está falando sobre a ilusão da onisciência, né, que é essa ilusão de que você pode conhecer tudo, ela fala sobre a relação do eu com as outras pessoas. Então, que é uma coisa que, enfim, no meu trabalho artístico, eu procuro olhar muito, eu e o outro. Ela fala sobre a autoconcepção de outras pessoas, que é a ideia que você tem sobre outras pessoas. Ela diz: você supõe que as percepções de alguém são verdade sobre ela ou ele. Sua compreensão de alguém é abrangente e incompleta. Assim, sua autoconcepção não é demarcada pela existência dessas pessoas. Em vez disso, você se apropria sua autoconcepção como objetos psicologicamente e metafisicamente transparentes de sua consciência. Você ignora sua independência ontológica, sua capacidade psicológica e, portanto, sua personalidade essencial. O que vocês acham que ela quer dizer quando ela diz objetos psicologicamente e metafisicamente transparentes? Alguém aqui é da filosofia? Ou, tipo, já se aventurou com filosofia? Eu já. Eu comecei minha vida de pesquisa na filosofia. Um caminho não grato, né? Acontece. Alguém mais tem falando todas as costas dela. Mas já que tu falou, mana, é isso. O que você diria, tipo, objetos psicologicamente e metafisicamente transparentes? É para eu responder? Eu vou reler a frase aqui, porque ela é complexa. Não, eu tô com um texto aqui também. Eu tô lendo e relendo a frase e pensando, assim, porque eu E acho que tem tá, uma dimensão. é, é, Calma aí. A concepção que você faz de si mesmo se aposta deles como se fossem objetos psicológicos e metafisicamente transparentes. Eu acho que ela tá falando de objetos desses objetos auto-evidentes, assim, de alguma forma, né? Eu acho que tem muito a ver com essa coisa do formalismo, né? Então, tipo, a ideia de que o objeto de arte tem tudo que ele precisa nele, assim, né? Não é relacional, não é contextual, não tem ligação com outras coisas para ser entendido, né? Ou como se o significado estivesse contido e auto-evidente. Eu uhum, acho que e aí eu vejo muito da Denise, né? Da Denise Ferreira da Silva nessa ideia de transparência, né? Que que vai pensar um objeto transparente seria esse objeto auto-evidente. Eu não sei outra palavra. Talvez ela esteja fazendo uma crítica a essa forma de ver os objetos de arte como objetos que existem por conta própria e que tanto psicologicamente, eu acho que em relação ao conhecimento do objeto, né, e metafisicamente em relação à sua própria constituição ontológica, talvez, né, enquanto a coisa, né, essa ideia de a coisa, sim. Mas muito, muito, muito. nessa frase, ela está se referindo a outras pessoas, não está se referindo a objetos de Ah, arte. tá. Desculpa. Ela tá falando, não, imagina, mas eu adorei essa brisa sobre o objeto de arte. E Mas eu serve para as entendo pessoas muito, também, é né? muito que serve. É porque, Eu acho que para mim, ela tá colocando no lugar, tipo, quando o pensamento, né, se circunda nesse lugar da ilusão da onisciência, o outro se torna metafisicamente transparente. Isso é um pouco mais viagem para mim, mas psicologicamente transparente faz muito sentido, porque essa pessoa se torna nada. Ela é invisível a você. Ela se torna, no máximo, um reflexo de algo que você está vendo em você. E a metafísica tem a ver com as coisas que não estão nesse mundo, né? Tipo, é como se toda a complexidade daquele ser ou daquele objeto, como o Vinícius falou, se anulasse perante o seu olhar, quando você está num lugar de onisciência, né? Que é esse lugar arrogante que ela coloca.
Mas, assim, eu trouxe esse texto também, é a última coisa que eu vou falar, depois abrirei. Eu queria trazer esse texto porque ele é muito poético para mim, no sentido de que ele dá uma baixada de bola, assim, sabe? Tipo, dá uma calma, um desejo de tipo, simplicidade, que é o que me interessa um pouco nesse curso, na arte conceituais. Eu acho que, tipo, é, tudo, tudo bem falar de coisas simples são muito complexas, sabe? Tipo, a gente não precisa, às vezes, cair num arrogantismo acadêmico de querer achar que o que a gente está fazendo aqui é mais do que só estar trocando ideias, sabe? E criando essas conexões. E que isso também é um processo educativo, pedagógico, conceitual, complexo, e enfim. Quem mais? Quem mais? Quem já tá com a câmera aberta é meio caminho andado, né? Ó, até fechei. Eu estava digitando aqui no chat que isso me parece uma crítica direta ao pensamento moderno, Descartes e Kant, especialmente, que cria essa ideia de sujeito autoevidente, ao passo que me lembra muito do Glissant, o Edouard Glissant, falando da diferença entre opacidade e, e transparência, né? E falando dessa opacidade como essa dimensão de um sujeito que existe como uma expressão de um todo, e não necessariamente como um objeto, né? Um objeto. Qual é a palavra que eu uso? Um objeto transparente, né? Que me parece que é esse efeito do solipsismo, assim. Não sei se talvez essa amarração ela me ajude a entender um pouco esse trecho. Mas eu confesso que tem uma coisa aqui meio densa, né? Que eu concordo com você. Tem essa linguagem. Eu acho que a linguagem poética dos artistas negros é uma grande armadilha para a gente, às vezes, porque a gente pode cair nessa armadilha de pensar que é algo ou muito simples, né? Ou que ali não tem também um pensamento muito complexo. E quando eu li esse texto pela primeira vez, eu não me evidenciou tanto algumas questões, assim, que você falou hoje. Eu acho que é aquele exercício, né, de voltar nela. Acho que a Piper, ela obriga a gente a isso, a voltar nela, quase que religiosamente. Então, esse texto que eu mostrei, essa versão que vai ser enviada para vocês depois desse encontro, é, ela não está na parte do Drive que a gente criou, porque esse texto fui eu que traduzi. Então, eu tenho uma relação muito. Eu ia falar íntima, mas parece arrogante, que não é nesse sentido, é tipo. Eu gosto muito desse texto por muitas razões, assim, tipo, eu me sinto muito próxima dele, porque essa versão é tipo uma tradução minha. E aí, tipo, toda uma pira com a linguagem, que deixa, que traduz. E reler esse texto várias vezes, assim. É um texto que eu acho que eu ainda não entendi totalmente, porque ele é, tipo, muito denso e tem palavras muito difíceis, mas tem uma coisa bonita assim, do pensamento conceitual para mim, que eu uso como ferramenta para mim mesma, que é, às vezes, pensar o texto como eu penso uma pintura. Assim. Tipo, quando eu vejo uma pintura da primeira vez, eu não peguei tudo que está ali. Eu preciso voltar, olhar de novo, olhar um detalhe, taranã. E às vezes ficar um tempo nesse detalhe. Assim. Isso é um exercício que eu gosto muito de fazer em grupos que eu medio. Eu estava em Recife, aula para, enfim, fofoca da vida da prof. Eu estava em Recife até bem pouco tempo, e a gente leu esse texto lá também. Era um curso presencial, então tipo, a gente leu coletivamente, as pessoas falavam mais, enfim, tinha aquela energia de Recife. E aí a ideia era que no final a gente produzisse, fizesse um exercício mesmo. Eu recomendaria que alguém, quem quiser, né, fazer isso em casa. Foi uma coisa que eu fiz e me ajudou. Porque esse texto ele é um grande manual, na verdade, sobre as ferramentas que a ideologia constrói para se manter enquanto verdade. Só que essas ferramentas que ela e os exemplos que ela cita no texto, às vezes parecem um pouco distantes, porque ela é uma mana que tem uma certa distância da gente.
Por exemplo, quando ela fala sobre o movimento anti-guerra, tipo, a primeira vez que eu li, eu fiquei, tipo, não sei. E aí, enfim, contextos, tarará, tarará. Nesse grupo presencial, eu propus que cada pessoa escrevesse um texto como esse, tentando enumerar as suas ideologias e os mecanismos que você tem para, dentro de você mesmo, relutar contra aquilo. E, enfim, é um exercício muito íntimo, tanto que, tipo assim, é uma coisa que eu recomendo fazer em casa, a gente não compartilha aqui, porque nesse grupo presencial a gente construiu mais intimidade, não que, enfim, não me sinta íntimo de vocês, mas era um outro processo. E mesmo assim a gente escolheu o que ler ou não. Mas é, na verdade, um grande exercício de autorreflexão, porque, como ela coloca no texto, a autoconsciência só provém da autoanálise. E a autoanálise, ela pode acontecer se a vida lhe proporcionar situações que vão lhe confrontar e te gerar desconforto, e eu acho que desconforto é a palavra-chave para encontrar nossas ideologias, ou se você, por livre, espontânea vontade, for atrás. Então, enfim, a dinâmica desse texto, para mim, é isso. Um manual de como ir atrás dessa autoconsciência. E aí é interessante porque pensar que os mecanismos que ela enumera, ou os exemplos que ela dá, podem parecer bobos, mas eu acho que sempre desperta alguma coisa na gente, tipo, tá, para mim, pensou, tá, gatilhos que eu tenho comigo mesmo, e eu fiquei tipo, se eu substituísse essa palavra, tá, vamos expor um pouco. Naquele terceiro exemplo que ela fala, tipo, você é uma mulher feminista. Eu já pensei lá, logo, tipo, você é uma feminista radical, o que você pensa? E isso já revela também as minhas próprias ideologias para com essa. Enfim, e pirei nisso. E você vai se revelando e vendo o quão honesto você consegue ser consigo mesmo. Por isso que eu acho que tem um quê de psicologia nesse texto, que ao mesmo tempo é um texto publicado em uma revista de arte. Então, novamente, já seguindo para o final, o trabalho da John Piper, para mim, encapsula essa beleza da arte conceitual, que é pensar que se o trabalho ele não é um objeto, o trabalho ele é a ideia, em uma certa esfera, o trabalho é você. E o trabalho é o que é importante para você nesse momento, o trabalho é importante para o momento onde você está, no tempo, no espaço, o trabalho tem a ver com as coisas que você, enquanto pessoa única, acredita, tem a ver com a história da sua família, tem a ver com a história da sua educação, tem a ver, enfim, com condições da vida das quais você não escolheu, e querendo ou não, isso aparece. E aí, para mim, pensar sobre o quanto isso aparece e determinar o que aparece ou não é o trabalho do artista. E, enfim, é meio isso. O que vocês pensam disso, pra gente finalizar? Silêncio. Terrível, né? No final, só os professores se ajudam, né? É, A gente mas, sabe. Mas, eu queria ressaltar mas que também uns comentários, só para não abusar muito de você também. Né? Eu tô. É uma das minhas estratégias enquanto professora é aprender a lidar com silêncio. Assim. Às vezes a minha psicóloga ficava 10 minutos em silêncio, quando eu não queria falar. Desculpa, vai. dói. Psicóloga ficar em silêncio dói. É difícil. Mas a Aline tá sem microfone. Ela quer. Senão ela estaria aqui com a gente, né? Fazendo coro. Tem É, um microfone, mano. mas o que eu queria falar é que isso me lembra, só para fechar também os meus comentários, né? Que isso me lembra uma frase da Louise Bourgeois, que, que eu não sei se está lá no A Morte do Pai, enfim, mas é uma frase que ela fala. Eu tenho até ela traduzida aqui,
né? Que ela fala isso, eu sou o meu trabalho, né? Eu não tenho ego. Deixa eu pegar ela completa aqui para mandar no chat. É muito bonito isso de pensar o trabalho vida, né? A vida é a obra no final das contas. Eu diria vários artistas aí que são importantes para gente que estuda isso hoje, né? Aqui é a frase dela, mandei aqui no chat, é assim: os novelos de lã são um refúgio amigável, como uma teia ou um casulo. A lagarta tira a seda de sua boca, constrói seu casulo e, quando termina, morre. O casulo esgotou o animal. Eu sou o casulo, eu não tenho ego, eu sou o meu trabalho. E é muito bonito como que isso, assim, no caso da Bourgeois, tem muito a ver com o trabalho dela, que tem a presença de animais que tecem, né? Coisas como aranhas, enfim. Mas essa dimensão também de eu tô até, inclusive, eu vou até começar um texto que eu tenho que escrever com essa reflexão, né? Essa ideia de arriscar tudo pela arte, assim. O que que significa arriscar sua vida pela arte, né? O que significa fazer da sua vida arte? Não nessa percepção, que eu acho que é um pouco da Piper, não nessa percepção romântica, né? De, você vai morrer, vai fazer um documentário, olha como ela teve uma trajetória heróica. Não, né? Mas de entender é, essa arte como a arte de criar problemas, como a Piper faz, a arte de estar constantemente lidando com o mundo, né, de alguma forma, mas não sei se a palavra existe, mas enfrentatória, né, de forma mais Existe agora. frontal. Agora existe. Eu vi que a Aline colocou uma questão no chat, falando sobre o teu. O nome do gato aqui, me não. Sobre, sobre o teu manifesto que esse texto tem. Eu acho que o manifesto é interessante porque ele postula uma visão geral para um coletivo. E eu sinto que esse texto ele é muito mais reflexivo do que propositório. Assim. Ele propõe um exercício coletivo, mas a chave desse, a chave desse exercício é individual. Então, enfim, e sobre fechando com o que o Vinícius disse, para mim a beleza desse trabalho é pensar que é uma pessoa que está viva, primeiramente, enfim, já está em seus 80 e poucos anos, mas é uma pessoa viva e com um trabalho que eu acho que é extremamente atual ainda. É uma pessoa negra, então, assim, quantas temos nesse grupo de arte conceitual? É uma mulher, cis, porém, uma mana ali de respeito. E, enfim, acho que o trabalho dela oferece diálogos sobre ela mesma, sobre a situação onde ela vive, sobre o período de arte em que ela está produzindo. E, enfim, recapitulando o nosso cronograma, na semana que vem eu pretendo introduzir um pouco mais historiograficamente a arte conceitual para vocês, porque meu desejo com esse curso, meu desejo com esse curso é que ele não fosse um curso de história da arte per se, mas eu acho importante passar pela história da arte, porque a arte conceitual pode significar muitas coisas, mas também diz respeito a um período da história da arte dos Estados Unidos, onde alguns artistas estavam pensando tal coisa. Então, pensar nisso, para a partir disso também, enfim, ir para outros lugares. E eu gostei, acho muito importante introduzir o pensamento desse grupo com a Adrian Piper, que é parte desse grupo e é uma artista diferenciada, tanto pessoalmente, porque eu gosto do trabalho dela, tanto do grupo em si, porque eu acho que ela ilustra, no melhor sentido da palavra, esse pensamento de uma forma muito poética. E eu acho a escrita dela poética, o trabalho dela poético, e me interessa muito a forma como o trabalho dela vai lidar sobre muitas outras questões com a ideia do eu e do outro, que também é o que me, enfim, interessa como artista. E acho que é isso. Semana que vem estaremos aqui. Eu pretendo dar uma aula mais palestra, então podem ficar
enfim, né? Microfones desligados. Mas aí se preparem também para uma boa palestra, que eu, como geminiana, falo a dessa. E, enfim, é isso. Acho que, Phoebe, se quiser falar alguma coisa, fazer os encerramentos finais. Oi, gente. Boa noite. Se não temos mais nenhum comentário por enquanto, eu vou sugerir que quem tiver dúvidas escreva para a gente por e-mail e anotações para trazer na próxima aula. E a gente vai encerrar por aqui, então. Foi bom encontrar com vocês. Obrigada, Agripina. Obrigada, Cláudia, Ana. Obrigado a todo mundo que veio. E bom fim de semana para todo mundo. Beijos.